Saúde. As informações relativas à idade da mãe, as características da mãe, que também são importantes a gente conhecer para poder fazer um planejamento, orientar essas mães quanto às medidas de proteção a essa criança. E também o local onde está morando, se essa mãe mora na periferia, se ela mora numa cidade grande, se ela mora na periferia, se ela mora dentro de uma região mais central. Então, você estimar e planejar o serviço de saúde. O SINAM foi criado em 1990 com o objetivo de coletar e processar dados a respeito de agravos de notificação em todo o território nacional. Tem por objetivo fornecer informações para a análise do perfil de morbidade. Para que este objetivo seja alcançado, o SINAM é alimentado por dois instrumentos: a ficha individual de notificação e a ficha individual de investigação. A ficha individual de notificação é um instrumento de coleta de dados padronizado que serve para a notificação dos casos de doenças que constam da lista de notificação compulsória, de doenças de notificação compulsória. Ela pode ser usada para um caso individual, para surto, ou também ela pode servir para informar que não houve nenhum caso naquela semana em determinada unidade, que é a notificação negativa. A ficha de investigação contém dados complementares do caso. Então, são antecedentes epidemiológicos, são os dados clínicos, as medidas de controle que serão adotadas, que foram adotadas, e a conclusão desses casos. Para cada doença existe uma ficha específica, onde esses dados são de acordo com o agravo, de acordo com a doença. Por isso é fundamental que os dados sejam de qualidade e fidedignos, e aí a intervenção vai ser mais eficaz. As fichas individuais de notificação devem ser preenchidas nas unidades assistenciais e devem manter uma segunda via arquivada, enquanto remetem a original para o Serviço de Vigilância Epidemiológica responsável pelo seu recebimento. Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde investiga e emite a ficha individual de investigação. Posteriormente, os dados preenchidos nessa ficha são enviados aos níveis estadual e federal através de disquetes. O Sistema de Informações Ambulatorial, SIA-SUS, foi formalmente implantado no Brasil em 1991 e tem por objetivo ordenar o pagamento dos serviços ambulatoriais. O principal objetivo desse sistema é o acompanhamento das programações físicas e orçamentárias da rede conveniada do SUS. A sua função epidemiológica fica relegada a um segundo plano. O fluxo de informações e o repasse de verbas varia de município para município. No ambulatório da Universidade Regional de Blumenau, FURB, o SIA é alimentado por dois instrumentos: a BPA, Boletim de Produção Ambulatorial, e a FRA, Ficha de Registro Ambulatorial. O repasse de verbas é feito pela Secretaria Municipal de Saúde ao ambulatório. O que é feito aqui é um mapa diário com todas as consultas e o número do prontuário do paciente. Posteriormente, após a consulta, o acadêmico ou o médico deveria preencher a CID, é o boletim de produção ambulatorial, que ela é preenchida mensalmente, é enviado para a Secretaria de Saúde mensalmente, Secretaria Municipal de Saúde, e onde é um resumo, basicamente, de todos os procedimentos que aconteceram durante o mês no ambulatório. Então, vai desde consultas de todas as especialidades, até procedimentos cirúrgicos, curativos, nebulizações, etc. O SH não foi concebido sob a lógica epidemiológica, e sim com o propósito de ordenar os pagamentos das internações hospitalares. Dentre outros dados, seu formulário de registro inclui a CID, Classificação Internacional de Doenças, o que permite a sua utilização como instrumento epidemiológico. Agora, vamos ver como ocorre o fluxo de informações no Sistema de Informação Hospitalar. Séries numéricas de autorizações de internação hospitalar, AIHs, são distribuídas mensalmente às Secretarias Estaduais de Saúde, que redistribui aos municípios.
A liberação desses números para o uso dos hospitais é feita pelo órgão emissor, de forma individual, destinada a pacientes específicos, contra a apresentação de um laudo médico, em que são expostos os motivos para cada internação. Os dados relativos à internação são digitados após a alta do paciente. No final do mês, via disquete, os dados dos pacientes atendidos são enviados às secretarias municipais de saúde, que os critica, glosa as AIHs irregulares, emitindo aviso ao hospital de origem, e os envia à Secretaria Estadual de Saúde, onde são submetidos a novas críticas e consolidados, antes de serem finalmente remetidos ao Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, esses dados sofrem novas críticas antes da elaboração da fita bancária. O Sistema de Informação Hospitalar, o SH, tem sido utilizado também para várias ações de planejamento. Apesar do dado ser utilizado muitas vezes para fornecer o pagamento, garantir o pagamento da unidade hospitalar que interna as pessoas daquela cidade, a gente utiliza também aquelas informações constantes naquele documento para definir ações de saúde e prioridades. Dados referentes, por exemplo, ao perfil das pessoas que estão sendo internadas, quanto à idade, então, por exemplo, a internação dos idosos, quantos idosos estão se internando, por exemplo, por doenças cardíacas ou por broncopneumonias, são utilizados para a gente, por exemplo, aferir ou avaliar o quanto que a campanha de vacinação de idosos está sendo eficaz para prevenir essas informações, ou com relação ao sexo, ou ainda com relação aos locais de moradia, enfim, as doenças que mais acometem a população e que causam internações e que também essas internações, o período de duração delas, internações que geram maiores custos para o sistema de saúde, exames complementares, enfim, todas as informações que constam no prontuário médico e na IH são importantes para a gente conhecer o sistema de saúde. A questão do sistema de informação, propriamente dito, ele tem uma fundamental importância, porque o registro do dado mostra claramente a possibilidade do que se produz efetivamente de ação de saúde na rede, para aquilo que a gente chama de demanda de necessidade de uma população, né? Por exemplo, você oferta um determinado tipo de ações de saúde, que em determinado momento, um determinado período, não é aquela necessidade que uma determinada população do local está necessitando. O gestor, ou seja, as secretarias municipais de saúde ou a própria Secretaria Estadual de Saúde tem insistido muito na questão de um registro do dado, da coleta do dado o mais fidedigno possível, ou seja, o mais próximo da realidade e que expresse realmente aquilo que se produz lá, seja em termos quantitativos, mas principalmente no aspecto qualitativo, né? E a gente tem sérias dificuldades no sistema de informação hoje, do ponto de vista da qualidade da ação de saúde. E isso, enquanto planejamento para políticas de saúde, ele interfere bastante. Porque o planejamento hoje, com algumas exceções, ele ainda está se repetindo enquanto um planejamento quantitativo, do aspecto, no sentido de quanto você pode ofertar em relação à quantidade de procedimentos de ação de saúde, seja consulta médica, seja exames, né, sejam internações hospitalares. Bom, é importante que se diga que os sistemas de informação não são uma coisa abstrata. Aparentemente são vários números, a gente acaba conhecendo números, mas o sistema de informação é uma coisa viva, que começa desde lá da unidade, pelo bom atendimento, pela qualidade de preenchimento dos profissionais de saúde. E essa qualidade do preenchimento é que vai garantir com que o dado seja corretamente processado e que essas informações que foram prestadas lá na ponta, lá na unidade, possam ser utilizadas com coerência, com fidedignidade por parte dos gestores de saúde, para aquelas pessoas que planejam e que decidem o que fazer com o dinheiro da saúde, aonde aplicar, em que setores, em que unidades, beneficiando a saúde da população.